E acho que não só a falta de treinamento, mas a falta de motivação também desse colaborador, né? Porque acho que um bom dia é uma coisa muito simples da gente fazer, dar um bom dia é uma coisa muito simples e nem isso. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast. Esse projeto que é feito para você, para trazer o melhor conteúdo para você, para trazer as melhores experiências para você, além de um bate-papo descontraído para a gente poder levar informação, conhecimento para você da forma mais prazerosa possível. E hoje eu tenho um convidado muito especial para trazer para você, mas antes de eu apresentar meu convidado, dá um like aqui no nosso canal, garante que você está inscrito no nosso canal, isso mesmo, você tem que clicar no sininho ali para garantir que você está inscrito. E por que é importante você estar inscrito? Porque se você não tiver inscrito, você não recebe o conteúdo do nosso canal e aí acaba passando vários conteúdos por você, sem você ter o acesso que você merece. Outra coisa, se fizer sentido para você, compartilha esse episódio com o máximo de pessoas possíveis. Porque eu acredito que quanto mais pessoas estiverem bem preparadas, quanto mais pessoas estiverem realmente entendendo o que precisam para alta performance, a gente vai ter um sucesso maior, não é verdade? Então, com vocês hoje, um convidado que vai falar sobre um tema que hoje eu acredito que quase ninguém tem dificuldade, que é a questão de gestão de pessoas. Eu estou dando risada porque eu sei que hoje, no mundo de hoje, uma das principais dificuldades que nós temos é a gestão de pessoas dentro do mundo corporativo. Isso se traduz para o tal do RH, ou seja, recursos humanos. É quando a gente tem que cuidar das pessoas, dos nossos colaboradores internos, externos. Então, isso é muito importante. Então, eu vou trazer para vocês quem cuida do nosso negócio, quem cuida do RH da nossa empresa, do Grupo GAP, né? Hoje, com multitarefas que ele está exercendo aqui, mas está fazendo isso com muita maestria. Então, com vocês, Eduardo, seja muito bem-vindo aqui com o nosso episódio, para a gente poder compartilhar um pouquinho da sua história e um pouquinho do seu conhecimento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Lazinho, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho do que eu sei, né? Se puder ajudar uma pessoa, acho que eu já estou feliz, estou satisfeito. Aliás, você ajuda, né, toda a galera aqui, sempre elogia muito o seu trabalho, então eu particularmente aqui vou falar aqui para todo mundo que eu estou muito feliz com aquilo que você está realizando aqui. Edu, primeiro, para as pessoas entenderem bem, né, de uma forma leve, de uma forma tranquila, qual que é a diferença entre departamento pessoal e RH? Porque eu vejo uma confusão ainda até hoje muito grande no mercado, né? Pessoas se denominando RH, mas fazendo somente serviço de DP, de departamento pessoal, e às vezes pessoas fazendo, se denominando DP, mas efetuando muitos serviços de RH, de recursos humanos. Então, para a galera poder entender bem aí, você que tem toda a sua formação por trás disso, toda a sua experiência por trás disso, qual que é a diferença entre DP e RH, Departamento Pessoal e Recursos Humanos? O departamento pessoal, ele é um subsistema da área de recursos humanos, né? A área de recursos humanos ela é bem ampla, né? Ela compete o departamento pessoal, mas também a área de desenvolvimento de pessoas, de treinamento, recrutamento e seleção, né? Então, o departamento pessoal é uma parte do RH, né? Mas só que é uma parte mais focada na parte burocrática, né? Folha de pagamento, benefícios, férias, 13º, admissão, demissão, é a parte mais burocrática. O RH como um todo abrange o departamento pessoal, mas também, né, a área de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, então pesquisa de clima, avaliação de desempenho, treinamentos, né, levantamento de treinamentos, né, o que a gente pode fazer pelo nosso colaborador, como que a gente pode desenvolver ele de uma melhor maneira. E temos a área de recrutamento e seleção, que muita gente, quando a gente fala de RH, a pessoa acha que é só recrutamento e seleção, né, e não é. O RH compete muita coisa, né, acho que hoje o RH dentro de qualquer empresa é uma área estratégica, né, porque lida com pessoas, né, e as pessoas são o maior ativo da empresa. Se você não tiver pessoas qualificadas, o negócio não anda, né? Então acho que hoje o RH tem uma importância que talvez há algum tempo atrás não era dada a devida importância, né? Na tomada de decisões, o RH é quem conhece o colaborador, né? Muitas vezes, para a alta direção,
são números, né? O número de pessoas, mas o RH sabe quem são esses números, né? Qual a diferença cada um deles faz, quem é quem, né? Qual é a melhor competência, o que o outro tem que desenvolver, né? Então, acho que esse hoje é o principal desafio do RH, conhecer as pessoas que estão dentro da instituição, né? Não só os números, quem são, o cargo, não. Quem é, de fato, o ser humano que está ali atuando no dia a dia na sua empresa. Legal, muito importante isso, porque eu sempre falo isso, né, dentro dos meus treinamentos, porque infelizmente as pessoas ainda entendem que quando você cuida ali de 13º, folha salarial, você está... esse é o RH que uma empresa precisa, né? E o RH, de fato, né, é uma área de suma importância, né? Hoje, as decisões aqui tomadas dentro do Grupo GAP passam, né, por avaliações ou por conversas que vêm do seu departamento aqui para nós, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e mais... Bom, mas onde começou essa paixão aí por recursos humanos, já que é uma coisa que muitas pessoas fogem dessa relação? Onde começou? Aliás, até disse para você, quando lá atrás te contratei, que te contratei por um motivo muito específico, porque a maior parte dos recursos humanos é uma área bem dominada pelas mulheres, né? Até porque as mulheres têm aquele carinho de mãe, né? E aí é muito dominada pelas mulheres. E poucos homens atuam de fato no RH, né? Ou, né, proporcionalmente, né, falando, né? Não é que é poucos, quando a gente fala em quantidade nível Brasil, óbvio que tem bastante gente, mas quando a gente fala em proporção, né, a proporção feminina é muito maior do que a proporção masculina nessa área. Então conta para mim por que você, né, iniciou nessa área, qual foi, o que te levou a entrar para essa área, Edu? Então, eu estudava TI, na época eu fazia análise de sistemas, TI. trabalhava e aí eu fui trabalhar no laboratório de informática de um colégio, né? Então eu cuidava de toda a sala de informática, dos equipamentos e tudo mais, só que quando os professores de outras disciplinas queriam usar, eu tinha que estudar o tema que eles iam dar. Então eu tive que reestudar física, química, biologia, coisas que eu nunca mais tinha estudado, para auxiliar eles nas aulas. E ao longo do ano, ver a evolução dos alunos era uma coisa que me chamava muito a atenção, né? E aí eu fiquei pensando, pô, mas será que é isso que eu quero? Né? Porque na faculdade eu estava focado muito em análise e desenvolvimento de sistemas, principalmente, era uma coisa muito solitária, né? Trabalhar sozinho, falei, pô, trabalhar sozinho, mas eu gosto de estar com pessoas. E eu já tive uma experiência anterior treinando pessoas e tudo mais. Eu falei, putz, eu acho que eu tô na área errada. E aí, conversando, falei, quer saber? Vou trancar, vou para RH. E aí que eu resolvi para essa área de RH muito focada nisso, em treinar e desenvolver pessoas, né? Que eu acho que é o que mais dá prazer a gente ver o desenvolvimento, né, do ser humano. Acho Mudou que totalmente, né? mudei totalmente. Em vez de desenvolver software, fui desenvolver pessoas, né? E aí foi, acho que aí que despertou a paixão. E aí eu mudei a chave e falei, não, meu negócio são pessoas, não é programação, não é linguagem de programação, nada do tipo, é trabalhar com pessoas mesmo. Legal, show de bola. Bom, e você, aí eu vou contar as duas coisas lá atrás, quando eu contratei o Edu, que eu falei que para mim eram duas vantagens na minha percepção. Uma foi essa, porque ter uma visão masculina dentro do universo feminino, para mim me chama muito a atenção, né? Que daqui a pouco até eu vou explorar um pouquinho mais disso com você. Mas a outra, né, outro fator que fez você fazer parte do grupo quando a gente contratou lá atrás foi a questão da sua vivência no Japão, ou seja, né, você trabalhando em empresas japonesas, e eu costumo dizer que a gente precisa aprender muito com as empresas japonesas, né, porque o Japão era para não ser quase nada, né, ou seja, não tem recurso para nada, recurso, né, natural quase que nenhum, né? Sofre com fatores climáticos absurdos, então neve, quando neva, quando é frio é muito frio, questões de tsunami, terremotos, ou seja, vários fatores para o país não ser o país que é. E pelo contrário, apesar de todas as diversidades, né, de solo, de clima, de tudo isso, né, de estar meio que isolado do mundo também, porque o Japão está dentro de, né, uma ilha isolada do mundo também, né, que também isso prejudica, porque, né, o transporte ali terrestre acaba sendo bem limitado,
mas mesmo assim é uma das maiores potências econômicas do mundo, né? Para mim, o maior exemplo de eficácia. E aí conta um pouquinho para a galera como foi essa experiência, como que, né, o japonês cuida dos processos em si. Até você, quando começou aqui, eu gostei bastante, você falou assim, Alazinho, realmente é isso, mas tem muitos pontos que eu, particularmente, como RH hoje, não concordo com a forma com que eles executam. Mas conta um pouquinho para essa galera, essa cultura japonesa, essa cultura da eficiência, da eficácia. Então, conta um pouquinho para essa galera. Lá eles são muito rígidos, né? Então, principalmente em relação ao horário, né? Se você tem um compromisso com um japonês às 9 horas, você tem que estar lá 10 para as 9. Se você chegar às 9 horas, ele já vai achar ruim, porque você chegou às 9, você não se preparou para recebê-lo, né? E no ambiente de trabalho é a mesma coisa, né? Se o seu horário de trabalho é às 8, não é 8 horas que você chega e marca o seu ponto. Você tem que chegar umas 7h30 para 8 horas você iniciar suas atividades, né? Então isso foi uma coisa que me fez crescer bastante, né, como pessoa, porque eu fui com 19 anos, então não tinha toda essa responsabilidade, não tinha uma experiência de ser tão regrado aqui no Brasil. Então chegar lá para mim foi um choque cultural, né? E para tudo que você vai fazer tem um manual, então eles, né, te entregam para você tem que seguir exatamente como é o manual. E isso é uma coisa que eu comentei, né, que aqui talvez fosse um pouco diferente, porque você olha um manual, você faz aquilo, mas você fala, pô, mas tem uma forma que talvez seja mais eficaz, né, comprovada, você pode comprovar. E muitas vezes para eles não, é assim, é aquela visão, né, fechada, pronto, acabou, é dessa forma que tem que seguir. É muito bom, porque são processos, então eles são replicáveis em qualquer outra área, né, eu trabalhei em fábrica, então esse modelo era replicado em diversas linhas de produção, né, era sempre o mesmo processo, então você podia sair de uma e para outra, podia mudar o modelo do que estava sendo fabricado, mas o processo era sempre o mesmo, né? Acho que isso é bem importante para você poder replicar processos. Mas ao mesmo tempo acaba não evoluindo muito, porque fica fechado daquela maneira e eles não aceitam muito a opinião de quem vem de fora, né? Se eles determinaram que aquele é o método deles, pronto, acabou, eles não abrem espaço para evolução, né? Algumas sim, algumas utilizam Kaizen, alguns métodos que a gente utiliza aqui no Ocidente, né, que vieram para o Ocidente também, mas a maioria lá é muito fechada no processo deles, né? Quantos anos foram lá, Edu? Total foram 5, eu fui 2 vezes, né? Morei 2 vezes lá, né? Morei dos 19 aos 21 e depois eu fui com 25 até os 28, mais ou menos isso. Tá. Foram 2 períodos Foram 2 períodos diferentes. Mas eu tive um chefe japonês que ele adorava brasileiro, que ele falava que o brasileiro sempre dava um jeito de fazer as coisas mais rápido, o brasileiro era muito criativo, né? Tanto que ele adorava uma palavra brasileira, gambiarra. Ele fala assim, gambiarra. Ele chegava pra gente e falava gambiarra, que ele queria que a gente fizesse mais rápido, encontrasse uma forma de fazer mais rápido, porque ele não tinha essa mentalidade fechada, né? Ele já tinha essa mentalidade mais aberta de que os processos poderiam ser melhorados, né? Então, isso foi bem bacana, da gente conquistar esse espaço, né? O brasileiro, ele é muito bem visto como mão de obra no Japão, porque ele é mais dedicado que outras nacionalidades ali, muitas vezes até que o próprio japonês. Né? O brasileiro se dedica muito, ele se doa muito lá, né? Então tem essa imagem positiva no ambiente de trabalho. Legal. Mas você, uma curiosidade aí apenas, você falou do brasileiro, mas o brasileiro descendente, ou seja, é raro ver o brasileiro ocidental lá dentro, ou você enxerga o brasileiro, você consegue ver o brasileiro ocidental lá dentro? Então, o brasileiro ocidental, geralmente, ou ele é casado com um descendente, tá, ou se não são para vagas, para empresas muito específicas, né? Ou esportistas. E tá, aí o esportista brasileiro lá é muito bem visto porque acho que o maior número de estrangeiros ali é dentro do futebol, né? Então, o brasileiro... E no futebol também, se você observar, o jogo do japonês é muito regrado. Eles seguem ali o cumprimento tático certinho. E o brasileiro não. O brasileiro tem a coisa do improviso, né? É o cara que faz diferente. Então, nesse sentido, também é muito bem visto lá, né? Tanto que, para desenvolver o futebol deles, o Zico foi para lá, né? Um cara diferente para poder quebrar esse paradigma, né, do japonês só seguir o que é determinado. Mas é o que a gente fala, porque assim, pelo próprio biotipo do japonês, existe uma dificuldade hoje muito grande do japonês com o biotipo dele de lidar com outras nacionalidades, né? Então, você
é natural do japonês ele não ser um cara, né, forte, grande, né? É o biotipo japonês de fato. E ele precisa, eu vejo muito, sabe que assim, eu admiro muito o vôlei japonês, né? O vôlei japonês acho que é um dos esportes que eu mais admiro. Claro, para quem me conhece sabe que o que eu mais admiro é o judô no Japão, né? Isso aí não tenho o que falar. Mas o vôlei japonês é um dos que eu mais admiro, por quê? Porque você vê nitidamente a diferença de biotipo entre jogadores japoneses e qualquer outro jogador do mundo inteiro. Mas, cara, para você derrubar uma bola, né, num time japonês é dificílimo, porque os caras têm uma agilidade para correr para cá, para lá, e salta e vem e tal, e uma disciplina absurda, né? Uma disciplina absurda que isso me encanta muito. Além, obviamente, do judô, né? Que para mim é o concurso, né? Então toda aquilo que, né, para quem me conhece sabe, daquilo que eu adquiri na vida, aliás, da minha família, graças ao judô, né, toda a disciplina, todo o conhecimento, toda a questão, né, realmente de ética, de treinamento contínuo, né, vem tudo do judô, que a Budokan lá no Japão nos trouxe com o Sensei Jigoro Kano, né. E aí, do que você vê, assim, você falou assim, Lazi, mas tem muita coisa que aqui, lá poderia ser diferente, que aqui no RH a gente usa, que lá a gente não consegue usar. Quais seriam esses pontos? Me cita uns 2 pontos aí que você acredita que daria para trabalhar mais. Essa questão de escutar melhor a pessoa, como que é isso? Acho que valorizar o ser humano de maneira integral, né? Como eu já falei lá, os processos são muito definidos, então para ele se sair um, entrar outra pessoa, tá tudo bem, porque o processo já está definido, independente de quem executar, para eles vai executar bem. E aí eu acho que falta esse olhar mais humano, né? Olhar o ser humano, entender o ser humano. E um outro ponto que lá eles não sei hoje, mas no tempo que eu vivi lá eles não se preocupavam, é com a saúde mental, com o estresse, com o desgaste emocional. Para eles isso não existe, você está lá para trabalhar. Se você não aguenta trabalhar, pode sair, entra outra pessoa no seu lugar e o jogo segue, né? Então, acho que falta essa preocupação maior com o ser humano, né? O japonês tem a imagem, realmente ele é um pouco mais frio nesse sentido, né? Ele não tem esse calor humano, essa preocupação humana que a gente tem aqui. Então, acho que esses são 2 pontos que eu vejo que poderiam melhorar muito lá, mas aí entra toda essa questão cultural, né? A grande questão é que assim, né? É difícil você mudar um local onde que aquilo que eles fazem levaram eles para o patamar que eles são, né? Então, ou seja, tudo que eles conquistaram, né? Aquilo que eles são, tá entre as 3 maiores potências do mundo, né? Você convencê-los, né? De que e uma coisa que eu admiro também muito na cultura japonesa é a questão da transição, né? A questão de as empresas familiares que vão fazendo toda aquela transição. Eu acho muito bacana a forma com que é feita a transição, né? Entendendo ali, olha, agora já deu o meu tempo e agora vai ser passado para a 2ª geração, que vai passar para a 3ª geração, que vai passar para a 4ª geração. Então isso eu acho muito bonito. Aliás, aqui no Brasil tem algumas empresas, inclusive japonesas, tem uma empresa de Pompeia que chama Jacto, que eu acho fantástico e que eles já fizeram, acho que eles estão na 3ª geração aqui do trabalho deles, né? Só para a galera entender um pouquinho do que é isso, o que é essa passagem, o que é essa transição, que tem muito de RH nessa história toda, né? Por que aqui a gente vê uma dificuldade muito grande no Brasil do filho valorizar o que o pai construiu, e no Japão isso é tão forte, ou seja, do filho realmente, né, ter uma valorização daquilo que o pai fez de uma forma muito forte. Como que você enxerga isso aí? Lá eles valorizam muito a família, né? Então, assim, o nome da família, eu vou carregar o nome da família, eu vou ser o orgulho da família, né? Eu não posso, tem muita coisa da honra, né? Então, eu não posso manchar o nome da minha família, eu tenho que honrar os meus ancestrais. Vem dos samurais, né? Vem dos samurais. Então, assim, para eles é um orgulho herdar, né, o negócio da família, tanto que às vezes tem até casos de irmãos que acabam brigando porque para ver quem é que vai herdar o negócio da família, de tanto que aquilo representa para eles, né? É uma coisa que
para alguns, se ele não herdar o negócio da família, a vida dele acabou, né? Então, é raro, mas às vezes acaba acontecendo do pai não confiar em passar para o filho e acabar adotando uma outra pessoa para a família só para herdar a empresa. Ou Tem isso, acaba acontecendo tem isso isso? também. Ou o cara, o dono da empresa, ele não se casou, não teve filhos, ele adota um adulto, que é da confiança dele, coloca no registro familiar dele como filho, só para poder fazer essa Eu transição. tava buscando a palavra aqui, tinha me fugido. É sucessão, né? Eu tava falando transição, mas é sucessão, né? Quando você vai passando de um para o outro, é a sucessão de geração, né? Então, essa geração vai... É isso que estava faltando aqui a palavra. Eu estava falando transição, mas é sucessão familiar. E aí agora, entrando nesse mercado aqui brasileiro, eu vejo, né? Você colocou isso... me faz admirar bastante aquilo que você faz aqui. Uns dias atrás, né, alguns meses atrás, você estava contando para nós, falando assim, poxa, Lazinho, eu faço questão de chegar mais cedo aqui dentro da empresa, né, para acender todas as luzes, para poder preparar o café para a equipe, para quando a equipe chegar, já tá as luzes acesas, já está o café sendo feito. Então, por que você acredita que isso é importante? Por que você acredita que isso faz a diferença no mundo de uma empresa? Para essa galera poder entender que gestos muitas vezes simples, né, podem fazer muita diferença no desempenho do colaborador. Bom, eu acho que a pessoa, quando ela vem trabalhar, ela tem que acordar e pensar, bom, hoje eu tenho isso para fazer no meu trabalho. Né? Ver o trabalho como algo positivo, não, né? Porque tem gente que acorda e fala, putz, mais um dia, né? Nossa, mais um dia. Nossa, e se eu não for hoje? E se eu não for? Será que acontece alguma coisa? Não, eu vou. E não vem animado. Então, acho que as pessoas têm que ter vontade de vir trabalhar, elas têm que se sentir em casa, até porque ela passa mais tempo aqui com a gente do que na própria casa dela. Né? Então tem que ser um lugar que ela chega e fala, nossa, cheguei, o café já vou tomar café, no que ela vai tomar café, ela conversa com um colega, e essa energia boa vai contagiando um ao outro. Né? Então até aquela pessoa que às vezes não está na mesma energia que os outros, acaba sendo contagiado para o lado positivo. Né? Então acho que podem ser coisas pequenas, mas se fizer diferença no dia dele, se melhorar o dia dele, eu acho que para mim eu já ganhei meu dia. Eu acho que o papel da RH é esse, é cuidar das pessoas. Né? Acho que as pessoas só vão desenvolver o seu melhor, só vão performar bem se ela estiver bem acolhida, se ela sentir que ela está em casa, que o trabalho dela é uma extensão da casa dela, que é uma segunda casa para ela, um lugar onde ela goste das pessoas, ela goste do que ela faça, ela veja sentido no que ela faz. Eu acho que isso é muito importante. Legal, isso é muito bacana, né? Quando você me trouxe isso, eu fiquei muito feliz, porque são coisas muito simples, né? Como acender a luz para todo mundo, na hora que chegar já tá ali, como fazer um café e deixar pronto um café, como chegar antes todo mundo para poder receber, né? Me chamou muita atenção num processo que você fez, que você falou, não, assim, eu precisava estar ali para receber essas pessoas antes de todo mundo, né? Bom, mas esse trabalho de RH, para as pessoas poderem entender, ele começa aonde, né? Muitas pessoas acreditam que o RH começa na hora que eu contrato a pessoa, né? Mas na minha percepção ele não começa lá, né? Outras falam que começa na seleção e recrutamento. Eu particularmente também não acredito que começa ali. Para mim ele começa um pouquinho antes, quando a vaga é aberta. Conta um pouquinho da jornada da RH para a galera poder entender essa jornada da RH, para que essa jornada seja produtiva de fato para dentro de uma empresa. Como que aonde começa essa jornada do RH de fato? Bom, a jornada começa quando a gente vê a necessidade de uma abertura de vaga. Né? Então a gente sentar com o gestor, com o solicitante da vaga, entender qual é o perfil, né? Então qual que é o perfil comportamental que ele busca, né? Quais são as competências necessárias para a pessoa poder concorrer à vaga. Né? Então, a gente entender esse perfil, acho que já é o primeiro passo, para a gente ter um processo mais eficiente. Né? Se a gente não tem essas informações, é um tiro no escuro. A gente pode trazer diversas pessoas que não tem nada a ver com o que o solicitante precisa. Né? Então, depois que a gente faz esse alinhamento de perfil,
a gente determina qual é a melhor maneira de buscar esse candidato, se é anunciando uma vaga ou se a gente buscando esses candidatos, né, seja por plataformas de vagas de emprego, rede social, né, qual que é o tipo de perfil que a gente busca, né? E aí a gente faz toda essa triagem, estudar o currículo da pessoa, ver quais são as experiências, se bate toda a experiência que ela tem com o que a gente busca, se ela tem essas competências técnicas, né? Caso esteja de acordo, a gente entra em contato com esse candidato e bate um papo com ele, faz uma entrevista para ver se a gente está alinhado com a expectativa dele, né? Porque às vezes a gente encontra um candidato e fala, pô, esse cara é perfeito para minha vaga. Só que às vezes ele não está disposto, né? Às vezes ele pode já estar empregado, ou ele pode estar procurando outra coisa, o momento profissional dele seja outro, né? Então a gente conseguir alinhar as expectativas e aí trazê-lo para fazer uma entrevista diretamente com o solicitante, que é quem ele vai lidar no dia a dia, né? E eu acho que durante esse processo, acho que o mais difícil é encontrar um candidato que você veja um fit cultural com a cultura organizacional, né? Porque você tem que trazer para dentro da empresa pessoas que tenham valores semelhantes, pessoas que vão se identificar com o propósito da empresa, né? Com a equipe que você já tem. Não adianta você trazer uma pessoa que seja tecnicamente incrível, mas que você já vê que não vai se relacionar com as pessoas que estão aqui. Isso vai quebrar o clima da empresa. Então, assim, às vezes é preferível você contratar uma pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento técnico, mas que você consiga ver que tem esse fit cultural, você consiga imaginar ela trabalhando em equipe com as pessoas que já estão na empresa, porque a parte técnica a gente pode treinar, né? Agora, essa parte relacional, a parte comportamental, é mais difícil a gente treinar a pessoa, né? Ensinar, porque isso já vem da essência dela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, quer dizer, na verdade, é muito importante, antes de qualquer coisa, fora do RH, o gestor que está solicitando a vaga ter clareza sobre quem que ele quer, né? Porque se ele não tiver clareza, não é o RH, né, que vai... E aí algumas pessoas podem estar perguntando em casa, falando assim, mas Lazinho, aqui eu sou gestor, eu sou RH, eu faço tudo, né? Muitos pequenos e médios empresários acabam sim acumulando mais de uma função dentro da sua empresa. E aí ele fala, pô, mas aí eu... E aí o que eu sempre costumo dizer, mesmo você exercendo vários cargos dentro da sua empresa, é fundamental você estar cada cargo na sua caixinha, né? Cada cargo você precisa enquadrar na sua caixinha. Se você, ora, é gestor, você tem que estar enquadrado como gestor e colocar a carapuça de gestor. Ora, você é RH, você tem que ser encarado como RH e colocar a carapuça de RH. Ora, você é financeiro, você tem que colocar a carapuça de financeiro. O problema que eu vejo muito no nosso mercado, de uma forma geral, é a pessoa confundir as bolas e fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não fazer nada, né? Isso eu vejo muito acontecer no nosso mercado, infelizmente. Então, se você quer ter resultado positivo, você precisa entender que para cada ação, né, você precisa assumir o papel e exercer como se você só fizesse aquilo ali. Como se você só fizesse o RH, como se você só fizesse gestão. Então, como gestor, é muito importante, por exemplo, você ter uma descrição de cargo, né, com toda a questão comportamental, com toda a questão técnica que aquela vaga precisa, para daí entregar corretamente para o RH poder trabalhar de forma mais assertiva. E aí você falou de recrutamento e seleção, né? Hoje, só para contar para a galera, está com algumas vagas aí sendo trabalhadas. Para cada vaga, quantas análises de currículo você acaba fazendo em média? Para cada vaga, quantas análises de currículo você acaba fazendo em média? Bom, estava fazendo esse levantamento hoje, inclusive, é uma média de 40, 50 currículos que são lidos, para você filtrar 15, mais ou menos, né, que estão dentro do perfil, entrar em contato com 15 para você conseguir falar com 7 ou 8, e aí desses 8 você conseguir extrair algum candidato que você fala, pô, esse cara acho que tem grande chance de fazer parte da nossa empresa. Então, é um trabalho que, se você quiser fazer bem feito, você tem que ser bem minucioso, você tem que prestar atenção em todas as informações que estão no currículo, né? Se você tentar fazer isso de maneira rápida, só bater o olho, alguma coisa pode acabar passando, você pode perder um bom candidato, ou você pode estar escolhendo um candidato talvez não tão apropriado
acabar o tempo que você poderia ter levado 2 a 3 minutos para dar um pouquinho mais de atenção na leitura, você acaba perdendo meia hora, 40 minutos batendo papo com ele que você poderia estar falando com outro candidato. Então quer dizer que para cada candidato, ou seja, não estou dizendo nem que a pessoa vai ser aprovada, é importante entender isso, para cada candidato, né? E aqui a gente sempre solicita, aqui no nosso caso, toda vaga a gente solicita pelo menos aí 3 ou 4 candidatos para a gente poder escolher um deles, né? Então, para cada candidato, você acaba, no mínimo, selecionando, aí, analisando 40 currículos, fazendo essa prévia de 15, conversando, para daí chegar, né, fazendo essa triagem toda, para daí chegar num candidato, é isso? Mais ou menos essa base. Então, isso quer dizer, olha, vamos colocar aqui, se a gente precisa de 4 vagas, a gente precisa, então, analisar cerca de 160 currículos, né, para que daí a gente possa estar conversando em torno de 60 pessoas, para que daí dessas 60 pessoas a gente marque, né, pelo menos 8, 9 entrevistas, para que daí dessas 8 ou 9 entrevistas a gente possa selecionar 3 ou 4 candidatos aí para daí sim passar pelo filtro final, é isso? Isso. Olha aí, olha o tamanho, gente, só para vocês poderem entender o tamanho, né, de uma contratação. E aí vem aquela máxima que eu particularmente acho muito importante, que é, né, contrate devagar e dispense rápido. O que você pensa dessa frase, Du? Eu concordo. Eu concordo porque quando a gente tem pressa em contratar, a gente acaba contratando muitas vezes o perfil inadequado. É aquele mais ou menos, eu acho que dá. E quando a gente faz no acho, né, geralmente não dá certo. Né? Às vezes a pessoa pode surpreender, pode, mas na maioria dos casos não dá certo porque não foi aquela pessoa que você tem certeza. E se você não tem certeza é porque tem alguma coisa ali que falta. Né? E se for uma questão que é treinar, né, você consegue treinar e desenvolver a pessoa, ok, pode ser que dê certo. Mas muitas vezes, se é uma questão comportamental, se é uma questão que não tem, a pessoa não compartilha dos mesmos valores da empresa, né, não se adequa à cultura da empresa, né, ou não se enquadra dentro da dinâmica do grupo, da equipe, com certeza em algum momento a pessoa vai acabar saindo. Então é um retrabalho, você contrata, você tapa um buraco, mas logo esse buraco vai estar descoberto de novo. E nesse meio tempo, quem sai perdendo é a empresa, porque você perde tempo treinando, né? Dependendo da atividade que ela faz, ela pode estar só onerando a empresa, não trazendo resultados. Então, muitas vezes é melhor você ficar com essa lacuna e preencher, né, com um candidato adequado do que contratar rápido e colocar uma pessoa que talvez não tenha o perfil. E demitir rápido, com certeza, porque uma pessoa que não está performando, uma pessoa desmotivada, acaba contaminando o restante do grupo. Né? Então, eu concordo 100% com essa frase. Legal. Isso é muito importante para a galera poder entender. E muita gente fala assim, mas eu tenho que contratar às vezes, né, muito rápido e às vezes não tenho quem substituir, por isso que eu acabo demorando. Mas é aí que tá, né? Vira uma bola de neve, por isso que às vezes é importante, talvez, deixar a empresa desfalcada por 10, 15 dias, mas fazer a seleção correta. E aí vocês vão falar assim, Lazinho, mas isso numa empresa grande, numa empresa estruturada é fácil, eu quero ver numa empresa pequena, né? Gente, isso acontece com a gente aqui dentro. Aliás, né, semana retrasada a gente estava falando sobre isso, uma vaga importante para nós aqui que a gente está contratando e a gente estava falando sobre isso. Vamos contratar esses colaboradores? Me parece que pode ter perfil. E aí, quando veio essa frase, eu falei, não, só contrate quando tiver certeza. Mas a gente tem uma entrega imediata que a gente precisa fazer para os nossos clientes, a gente precisa ter essa pessoa já pronta e tal. E a gente, de fato, a gente tinha um deadline para aquilo, de fato, a gente tinha um tempo para contratar aquelas pessoas dentro do nosso planejamento, já que a gente tem um planejamento, né, já bem feitinho, mas, infelizmente, nós não conseguimos contratar essa pessoa no tempo hábil. E aí, né, a orientação nossa de direção foi: não contrate qualquer um, não contrate só para preencher a vaga, ou não contrate alguém que você tenha dúvida
se vai realmente ser o ideal para a equipe, né, Edu? Então, isso é muito importante, né? Você ter esse feeling de falar, não, contrate só aquele que realmente tem todas as características básicas para conseguir alcançar o seu resultado, não é isso? Exatamente. E aí eu acho que entra um ponto muito importante, é você ter um bom líder, né? Porque o bom líder é aquele que fala, não precisa contratar porque eu assumo essa função. Né? Acho que esse é o verdadeiro papel do líder. Né? Ele ir para a linha de frente, fala, olha, eu assumo. Né? Enquanto você não contratar ninguém, eu toco em frente. Eu acho que esse é o verdadeiro líder, ele não é um chefe. Porque o chefe ele só delega, ele só manda, né? Ele não faz. E o líder não. O líder é o primeiro a bater no peito e falar, não, eu assumo a responsabilidade, eu faço. Então eu acho que... E hoje é muito difícil a gente encontrar, né? A gente vê muita gente falar de liderança, mas na prática, essa liderança não é em todo lugar que a gente vê. A gente não vê as pessoas tão dispostas, né, a ir para a linha de frente, a colocar a mão na massa de fato, né? A maioria gosta de ser líder para falar que é líder, para dizer que tem um cargo de liderança, mas na hora que a gente precisa mesmo, são poucos que tem esse tipo de atitude. Então, aqui na GAP, eu acho que isso é o mais importante. Todos os nossos líderes têm esse perfil, né? Então, acho que no mercado hoje é difícil a gente encontrar tantas pessoas com esse perfil, né? E a gente ter esse perfil em todas as nossas áreas, eu acho que torna a GAP aqui muito forte, né? Porque a gente tem líderes fortes, líderes que sabem tocar a área deles, eles sabem fazer exatamente o que a equipe faz. Então, acho que isso é o mais importante, né? A gente sabe que se a gente tiver um déficit numa contratação ou outra, o líder vai assumir, vai tocar em frente e a empresa não para. Legal. É importante você colocar isso, né? Porque liderança e chefia são duas coisas completamente diferentes, né? O que a gente encontra na maior parte das empresas são chefes e não líderes, né? Pessoas que têm o cargo, né, de chefia, mas não executam a função de líder dentro da empresa. E às vezes algum colaborador que está lá acaba executando a função de líder, né? E é importante que líder, na minha percepção, você lidera por dois fatores primários. Primeiro é exemplo, né, e segundo é conhecimento técnico sobre aquilo que você está fazendo. Né? Então, acho que são dois fatores primários que um líder, ele de fato exerce a função de líder, né, de liderança. Né? Ou por exemplo, que é isso que você acabou de colocar, ou por conhecimento técnico. Né? Tem tanto conhecimento técnico que os seus subordinados acabam o respeitando como líder. E às vezes por isso que eu coloco isso, que eu encontro em algumas empresas pessoas que têm uma liderança interna porque é admirado por aqueles colaboradores, apesar deles não exercer a função de líder, né? Mas eles têm uma liderança interna muito forte ali dentro. Né? Isso é um ponto bem interessante e que, infelizmente, cada vez mais a gente vê lideranças sendo distorcidas e pessoas, né, assumindo papéis que não deveriam ou não mereciam para aquela função. Legal. E aí depois, Edu, você fez processo de seleção, entregou para o líder fazer ali a avaliação final, o líder faz e você executa a contratação. E é importante, aí neste momento o departamento de RH tem a função com aquele colaborador de fazer função de DP, né, também que é uma função da RH. Que aí sim, neste momento, ele tem a função de fazer a função de DP, né, que é toda a parte burocrática, assinatura de contrato de trabalho, carteira de trabalho, né, tudo aquilo ali que são as coisas burocráticas que tem que ser feito. Mas eu nem vou tocar nesse ponto, porque a maior parte das empresas isso já faz, orientado às vezes por um contador ou não, mas isso acaba fazendo. Beleza. Primeiro dia do trabalho do colaborador dentro de uma empresa. O que é importante esse colaborador ser acolhido? Como que é importante esse colaborador ser acolhido no primeiro dia de trabalho dele dentro de qualquer empresa? Olha, o primeiro dia, ele é extremamente importante porque é o dia que o cara vem para um desconhecido, né? Ele chega nervoso, ele não sabe quem são as pessoas que ele vai lidar, ele conhece no máximo a pessoa da RH e o gestor que ele fez a entrevista, ele não sabe quem são as pessoas da equipe, como ele vai ser recebido. Então, eu acho que é o papel do RH, como ele já te conhece, você ser aquela pessoa que ele vai confiar. Você demonstrar que você está aqui para ser todo o suporte para ele, né? Você apresentar a empresa, apresentar quem são as pessoas, né? O que ele vai fazer, onde ele vai ficar.
e tornar para ele esse dia prazeroso, tornar um dia de muita informação, mas que ele vai ter essa informação a todo momento, né? Porque às vezes a pessoa entra numa empresa, recebe aquela chuva de informações e no dia seguinte ele nem vê mais a pessoa da RH, ele não tem com quem tirar dúvidas, né? Então acho que é deixar ele à vontade para saber que ele tem com quem contar, né? O RH vai estar sempre ao lado dele, vai ser sempre um suporte para ele a qualquer momento. E o mais importante é ele se sentir valorizado, ele sentir que ele é importante, que a gente estava esperando por ele, não é uma pessoa a mais na empresa, mas sim a pessoa que a gente estava esperando para fechar aquela lacuna, né? A pessoa que, entre aspas, vai resolver o nosso problema, porque realmente é, porque se não fosse a gente não teria contratado, né? E ele sentir que ele é respeitado, né? Que ele é um ambiente onde ele vai ser respeitado, vai ser bem tratado, ele vai poder se desenvolver. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente vive hoje um cenário que a maioria das empresas se preocupam somente com o que é higiênico para o colaborador, né? Só com salário, só talvez com o ambiente. Mas a gente tem que proporcionar também coisas que o motivem a vir trabalhar, né? Ele enxergar que ele tem uma possibilidade de se desenvolver, né? Uma possibilidade de aprender, né? Porque muitas vezes ele pensa, vou chegar, vou fazer aquilo, vou embora, né? E a gente mostrar que aqui ele tem muito o que aprender, muito o que crescer, eu acho que é uma coisa que faz ele sentir vontade de vir trabalhar todos os dias, né? Acho que isso é bem, bem importante hoje. Legal, isso é muito importante. E só para contar um pouquinho para a galera, eu vejo que quando o cara chega, você vai mostrar toda a empresa, como que é o processo aqui, só para a galera ter um exemplo aqui, aquelas primeiras horas ali que o cara passa com você, o que você acaba abordando com ele, só para a galera poder entender aqui. Bom, primeira coisa, a gente passa as regras básicas, né, da empresa, acho que isso todas fazem, né, questão de horário de trabalho, vestimenta, né, tem lugares que tem uniforme, aqui não tem, como é que funciona, o que pode, o que não pode, né, informações contratuais, né, o dia que ela assina o contrato, então quando que ela recebe, né, quanto tempo dura o período de experiência. E aí entra uma parte muito importante, ela conhecer qual é a missão da empresa, por que ela existe, qual que é a visão da empresa, onde ela quer chegar, né? E os valores, né? Que é através, né, do que, como a gente vai chegar, né? Acho que a pessoa tem que ter bem claro quais são os valores da empresa, para que ela siga isso à risca, e para ela também sentir se é isso mesmo que ela quer, se ela se identifica com isso, porque acho que é muito importante a gente ter identificação com o ambiente que a gente está, né? Eu acho que hoje boa parte das pessoas procuram um emprego pensando nisso, né? Não pensam só na parte financeira, mas pensam também em trabalhar numa empresa que eu sinto orgulho de fazer parte, né? Então acho que é muito importante a gente ter os nossos valores pessoais alinhados com os valores da empresa. Eu acho que isso é muito importante deixar claro desde o primeiro dia. Edu, o que eu percebo muito hoje no mercado é que as pessoas, quando a gente vai fazer seleção, né, isso acontece direto, né, quando eu fazia inteira, era quando eu fazia inteira, mas agora, quando eu faço só a final, né, depois do seu filtro, ainda continua acontecendo a mesma coisa, é que as pessoas falarem qual é o motivo de você sair da última empresa que você trabalhou. E ainda até hoje existem muitas pessoas dizendo que o motivo dele ter saído da empresa, da última empresa, foi que ele está exercendo alguma coisa, ele começou a exercer alguma coisa que não foi combinado antes, né? E eu tenho uma ideia da onde está o problema, mas eu queria escutar de você, né? Primeiro você percebe isso de fato na prática, no dia a dia também, assim como eu, e na sua visão, por que isso acaba acontecendo? Eu acho que existem dois perfis, né, de profissionais. Tem o profissional que às vezes ele recebe algumas demandas além daquilo que foi combinado, né, mas às vezes faz parte da função dele, né, e é ele olhar para aquilo e falar, pô, eu não sei fazer, eu vou aprender. É uma oportunidade dele se desenvolver e quem sabe se preparar para subir de cargo ou algo do tipo dentro da própria empresa. E tem aquela pessoa que não, que ela quer só fazer aquilo que ela já fazia e quando ela recebe uma coisa nova, novidade para ela assusta. E aí a pessoa não quer assumir uma nova responsabilidade e fala, não foi combinado isso e vou embora, né? Existem casos de empresas que acabam dando um acúmulo de função, que a pessoa desvia a função dela, faz alguma coisa muito fora, né? Mas acho que são exceções hoje em dia, né? Acho que geralmente essas pessoas falam, eu saí porque estava fazendo coisa que eu não havia combinado, mas você começa a perguntar o que era, às vezes não é nada demais.
Às vezes são coisas que são pertinentes à função, que ela não fazia, mas de repente começou a fazer. Isso você dá muito também pela confusão na contratação de não ter clareza daquilo que você quer do seu colaborador. Ou seja, a academia, né, vamos falar aqui academia, mas a gente poderia falar qualquer outro cenário, ela não tem clareza daquilo de todas as funções que ela vai esperar daquele colaborador, e aí contrata de forma bem superficial, né? E não deixa claro, com isso, óbvio, você está contratando de forma superficial, a integração é de forma superficial, e não deixa claro aquilo que ela gostaria do colaborador. E aí vai colocando coisas com o tempo. Então, isso não começa lá atrás, na descrição de cargo, na expectativa daquilo que você quer sobre cada colaborador? Com certeza, eu acho que é muito importante você ter essa descrição de cargo, né? E no primeiro dia você apresentar ela, ou durante o processo seletivo, mas no primeiro dia você apresentar a descrição de cargo, né, para o colaborador, falar, lembra, a gente conversou, essas são as funções, então o que você vai desempenhar é isso, isso, isso. Talvez não de início, porque vai aprender, mas em algum momento você vai poder fazer tudo isso aqui, e a gente pode até mudar ao longo do tempo, né, porque os cargos, as atividades acabam evoluindo com o passar do tempo, né, às vezes a empresa muda de porte, muda o sistema, muda muita coisa. E, obviamente, a descrição de cargo também pode ser mudada, pode ser alterada, pode ser aumentar coisas, diminuírem. E o colaborador tem que ter ciência disso, né? Que ele não vai entrar e vai ficar, né, todo o período dele na empresa fazendo sempre a mesma coisa. Sempre vai ter alguma coisa diferente para fazer, né? Acho que é ilusão você achar que vai entrar num lugar e vai fazer para sempre a mesma coisa. Isso não existe mais, né? As coisas evoluem muito rápido. Hoje, né, se a gente pensar em questão de tecnologias, o sistema que a gente usa hoje, usava há 5 anos atrás, é totalmente diferente, né? A forma da gente se comunicar com as pessoas 5 anos atrás e hoje é muito diferente também, né? As coisas evoluem muito rápido, então é natural que a gente acabe tendo funções diferentes, né, ao longo da nossa trajetória dentro de uma empresa. E aí a gente vai, né, caminhando aí por decorrer do processo, e aí a gente vê hoje em vários estabelecimentos, né, em vários lugares, coisas simples não sendo executadas, como, por exemplo, um simples bom dia, um simples boa tarde. Você vai ser atendido, por exemplo, num restaurante, você não recebe bom dia, boa tarde adequado. Você vai numa loja, você não recebe bom dia e boa tarde adequado, né? E muitas vezes, né, o patrão coloca a culpa no funcionário e o funcionário coloca a culpa no patrão, porque hoje a gente tem terceirizado muito a responsabilidade, né? A gente estava falando isso agora há pouco. E o que eu vejo muito é uma ausência de um treinamento sistêmico, ou seja, um treinamento contínuo, entender que quando você lida com pessoas, o treinamento nunca acaba, ele tem que acontecer de forma constante. Como que é isso, Edu? Como que você enxerga hoje o mercado? Primeiro, fala para mim como que você enxerga o mercado em relação a essa ausência, essa carência de um treinamento, de um trabalho adequado aí com os seus colaboradores. Eu acho que na área de atendimento fica muito mais nítido, né, essa falta de treinamento. E acho que não só a falta de treinamento, mas a falta de motivação também desse colaborador, né? Porque acho que um bom dia é uma coisa muito simples da gente fazer. Dar um bom dia é uma coisa muito simples e nem isso eles conseguem fazer, né? E acho que isso não é uma coisa que a gente tem que ensiná-lo a fazer. Eu acho que isso é uma questão básica, né? Acho que o bom dia a gente dá, a gente não troca. Então a gente não tem que dar um bom dia esperando um bom dia, sei lá, do cliente em troca. O cara tem que dar bom dia porque ele quer dar o bom dia. E se ele não está dando bom dia é porque alguma coisa não está correndo bem, seja no trabalho, seja na vida pessoal, né? Então acho que antes mesmo da gente pensar em treinar, a gente tem que entender por que esse cara não está dando um bom dia, o que está acontecendo com ele, está com algum problema? Eu acho que a gente tem que ter essa visão humana, principalmente. E treinar, com certeza, treinar um atendimento com educação, né? Acho que tem que ser isso é um básico, né? Você não acha que as pessoas estão deixando de falar as coisas óbvias, achando que o óbvio, mas o óbvio é fundamental ser falado, né, pelo gestor, ou seja, o óbvio é fundamental ser falado pelo gestor e muitas vezes o gestor não fala o óbvio e aí o colaborador também não executa o óbvio. Você não acha isso? Concordo. Eu acho que sim, eu acho que falta às vezes orientação, né?
E a gente hoje tem uma geração aí que é muito online. Ele vive muito online, não vive o offline, não vive o contato pessoal, né? Então, para ele pensar, ele nem olhou para mim, ele está no celular, não preciso dar um bom dia. E não é assim que as coisas funcionam. Então, acho que o treinamento, sim, é muito, muito importante. Não só treinar, mas sempre acompanhar, reciclar se necessário, né? E ver se realmente aquela pessoa que você contratou, seja para atendimento, por ela tem o perfil. Porque às vezes ela pode ser muito boa em alguma coisa, mas não seja o perfil dela atender. Às vezes é uma pessoa introspectiva, ela não consegue olhar no olho do cliente, dar um bom dia de forma natural, de forma sincera, né? Às vezes é um bom dia forçado e o cliente percebe aquilo e fala, putz, olha o atendimento que eu tenho aqui, eu não volto. Então, eu acho que a gente tem que contratar as pessoas certas para a função que a gente deseja, né? E acho que isso, por conta da pressa, por conta da necessidade, eu preciso de alguém para atender ali, contratar uma pessoa que não tem perfil. Então, é um retrabalho que essas empresas acabam tendo e, consequentemente, por causa de um atendimento ruim, podem perder muitos clientes, né? Às Sem vezes, dúvida. uma falta de um bom dia, uma falta de um sorriso, e não uma coisa treinada, mas uma coisa sincera, que parta daquela pessoa, porque quem trabalha com atendimento tem isso, né? Já muito dentro dela, né? Quem trabalha com atendimento gosta de estar com pessoas, né? E acho que esse é o papel que o RH, que o gestor tem que identificar num candidato antes de contratar. Muitas vezes a pessoa não é uma má pessoa, mas não é o perfil dela. Às vezes ela está numa posição que não deveria estar, né? Às vezes você pode dar todo o treinamento do mundo, ela vai performar, mas será que aquilo está sendo sincero? Então, acho que tem que ter muito essa visão também. Não é só colocar uma pessoa ali, mas quem você está colocando ali para fazer aquela função. Porque o que eu vejo é assim, com essa pressa na contratação, os gestores eles acabam querendo contratar alguém pronto, né? Que vai exercer alguma coisa pronta para ele ali, né? Vai fazer alguma coisa acontecer. E é importante você que está nos assistindo nesse momento entender que se a pessoa ela não passar por um treinamento seu, né, e entender os seus valores de forma genuína e tal, ela vai trabalhar com vícios dela. E aí você está muito refém de um acaso. Pode ser que essa pessoa seja um fenômeno, né? Ou pode ser que essa pessoa seja uma anta, né? Ali. Então, por isso que você não pode depender do acaso, né? Você tem que realmente estar na linha de frente, né? E para isso você precisa ter um treinamento sistematizado, né? Com certeza, né? Às vezes o gestor quer uma pessoa pronta. Ela pode estar pronta, mas de onde ela veio? Ela não vai estar pronta para você, porque você tem que moldá-la de acordo com os valores da empresa, de acordo com os objetivos que você tem, que com certeza não são iguais das experiências que ela teve, né? É importante a bagagem que ela tem, pode acrescentar, né? Mas acho que o treinamento é fundamental, né? Ela tem que entender o porquê que ela faz, não simplesmente você chegar e falar, olha, faça isso aqui, mas por que que ela faz, com qual propósito, né? Eu acho que é importante, acho que quando a pessoa passa a ter noção da importância do que ela faz, ela procura fazer bem feito, ela procura fazer com qualidade, porque ela sabe o porquê ela está fazendo. Eu acho que isso é muito importante e ninguém melhor que o gestor, que provavelmente montou o processo, sabe o porquê de cada passo. Legal. É importante, principalmente prestação de serviço, entender que o treinamento que você deu hoje não é suficiente para daqui 6 meses, não vai ser suficiente para daqui um ano, não vai ser suficiente para. Ou seja, o treinamento ele precisa estar sempre se reciclando, né? Algo que porque o mundo hoje cada vez mais muda e muda de uma forma muito mais rápida. Cada ano que passa a gente vai mudando de forma muito mais rápida com toda essa tecnologia, vai mudando cultura. Então não adianta. Eu pergunto para muitos gestores, quando foi o último treinamento que você deu? Faz 2 anos que a gente contratou alguém. Não, foi quando a gente inaugurou aqui. Faz. E aí o cara fica 1 ano e meio sem treinar ninguém, esperando que melhore o resultado dele sem treinar ninguém, né? É um absurdo, né? E eu acho que falta essa troca, às vezes, entre o gestor e a equipe para entender quais as dores da equipe dele, aonde eles têm dificuldade, como você pode ajudar. Porque às vezes a pessoa não tem esse espaço para falar com o gestor e a equipe inteira está sofrendo e talvez um treinamento resolvesse. Um treinamento simples de 15, 20 minutos, você entendendo a dor dele, como é que eu posso ajudar, o que você faz nessa situação. Então, acho que o gestor ele tem que acompanhar a equipe e entender quais são as necessidades, né? Levantar essa necessidade da equipe dele, né? Porque às vezes os números, se ele só olhar indicador, o número pode estar bom, mas os caras estão com alguma dificuldade, né? Eles estão sofrendo ali. E se o gestor não tomar uma atitude, o cara começa a ficar
desgostoso com aquilo que faz e, consequentemente, os números começam a cair e ele não vai só perceber quando os números caírem. Acho que não é legal. Acho que é importante ele ter esse acompanhamento, ter essa, né, deixar essa abertura para a equipe poder chegar nele e falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui eu acho que pode melhorar, olha, estou com essa dificuldade. Acho que hoje é muito importante escutar, né? E são poucas as empresas que escutam o colaborador, né? Escutam as dores deles, né? Muitas vezes as empresas olham só o número, se o número tá bom, tá tudo bem. E nem sempre tá tudo bem, né? Ficou na moda falar do tal do feedback, né? Ficou na moda falar do feedback, mas muitas vezes a gente só entende o feedback como para falar de coisas ruins ou negativas, né? Então, muitos empresários, muitos gestores entendem só o feedback para falar de coisas negativas e esquece que até a própria técnica do feedback ou os retornos, eles devem ser feitos constantemente e muitas vezes a maior parte dos feedbacks tem que ser positivos, né, Edu? Exatamente. Acho que o feedback é para você pontuar de maneira geral o que tá bom, o que não tá também, o que tem que ser corrigido e o que tá ok, que a gente pode evoluir. E muitas vezes o gestor confunde, ele acha que o feedback é só ele falar, mas ele também tem que escutar. Ele tem que dar essa abertura pro colaborador falar também, porque às vezes o colaborador também quer dar um feedback para o seu gestor, seja sobre as atividades dele ou sobre o próprio gestor. Então, o gestor ele vai falar com o colaborador dele, ele tem que estar preparado para escutar também, seja sobre os processos, sobre a empresa ou sobre ele mesmo. E não levar isso para o pessoal, levar isso como algo positivo para poder evoluir. Eu acho que nunca a gente vai ser a nota 10, a gente sempre vai ser no máximo um 9.9, porque sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Porque se a gente acredita que já está no ideal, né, a gente vai cair. Uma hora a gente cai. Que ninguém chega na perfeição. Mas que a gente tem que estar sempre buscando a perfeição, a gente tem que estar sempre buscando a perfeição, né? Apesar de perfeição não existe, mas a gente está sempre subindo a nossa régua, que a gente fala, né? A régua dá para subir um pouquinho mais, dá para subir um pouquinho mais, e a gente vai subindo a nossa régua. Bom, Edu, é maravilhoso aqui, RH, a gente pode fazer um segundo, terceiro e quarto episódio aqui, porque tem muita coisa bacana para falar, mas para não tomar o seu tempo, que tem bastante coisa agora para você fazer também, deixa aqui uma ou duas dicas para a galera aí, para a galera poder ter uma melhor performance, né, nessa área tão importante que é o RH, né? Quais são duas coisas básicas, premissas básicas do RH que a gente precisa ter, né, para poder trabalhar de forma mais assertiva e, consequentemente, gerar um recurso melhor, um recurso humano melhor para que a empresa possa ter melhor resultado? Bom, acho que o primeiro de tudo é sempre respeitar o ser humano, né? Respeitar o colega de trabalho, respeitar as pessoas que trabalham com você, né? Lembrar que todo mundo é igual, né? Não existe ninguém que é mais ou menos importante, todo mundo ali dentro de uma empresa tem a sua importância, todo mundo é importante naquilo que faz, né? Se não fosse, não precisavam estar ali, né? Então, nunca achar que tem alguém que é mais importante que alguém dentro da empresa. Cada um tem uma função diferente. Eu acho que esse é o principal, né? Um erro que a gente vê é valorizar demais um profissional e valorizar menos outro, achando que um é mais importante que o outro, mas não é, porque se você tirar o menos importante, o mais importante não vai exercer aquilo que o outro faz, né? Então, saber valorizar as pessoas, né? Tratar as pessoas de maneira igual, acho que é muito importante, porque isso você consegue transparecer para os seus colaboradores e eles conseguindo perceber que você os vê como pessoas importantes ali na empresa, independente do que elas fazem, vai ser um fator que vai motivá-las, né? Ver que ela não é mais uma, ela é vista como uma pessoa importante. E o segundo, eu acho que é escutar o seu colaborador. Eu acho que hoje poucas empresas fazem isso, e você escutar as dores do seu colaborador, entender os problemas que ele tem, às vezes vai ficar muito mais fácil de você alcançar o seu objetivo escutando quem vive essas dores do que escutar gente que às vezes você vai na internet, você vai olhar alguma coisa, você quer seguir alguma coisa, mas às vezes a sua resposta está dentro de casa, né? Eu acho que é muito importante você olhar os seus processos, conversar com quem está envolvido nos processos, o que pode ser feito, onde que não está dando certo. Eu acho que escutar as pessoas, eu acho que é o primordial. Às vezes você pode dispensar uma pessoa que você acha que não está performando e às vezes o problema não é a pessoa, é o processo, né? Então acho que é bem importante isso, escutar as pessoas que você tem dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. Show de bola, meu amigo. Bom,
uma aula aqui. Agradeço mais uma vez, viu? Obrigado de coração. Obrigado de fazer parte do grupo, de estar junto com a gente nessa jornada. Tem muita coisa grande para a gente conquistar aí. Obrigado. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Se quiser uma segunda, terceira parte, estou à disposição. Legal. Tem muita coisa. Dá para a gente falar aqui de pesquisa de clima, dá para a gente falar de uma série de outras coisas aqui que são fundamentais dentro do RH para a gente poder estar trabalhando, mas eu acredito que essa galera é um episódio que eu sempre falo, é um episódio para estar com papel e caneta na mão para poder anotar muita coisa. Então, mais uma vez, gratidão, meu amigo. Obrigado, Lavinho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, do nosso episódio, que foi preparado com todo carinho, com todo amor. Esse baita profissional aqui, que é o Eduardo, que traz sempre aqui ótimos resultados aqui para dentro do nosso grupo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, então deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário aqui no nosso episódio, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, para que isso possa estar atingindo, esse conteúdo possa estar atingindo o máximo de pessoas possíveis, preparando melhor as pessoas, preparando melhor os gestores, preparando melhor os colaboradores, para a gente poder chegar na alta performance nos seus resultados. Então, estamos juntos nessa jornada. Deixe aqui também sugestões de temas e pessoas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui no nosso Gapcast. Afinal de contas, esse produto Gapcast é feito para você, que quer elevar o seu nível, quer melhorar a sua performance. Então, deixa aqui para mim, para que eu possa estar convidando essas pessoas para estar junto aqui de nós, tá ok? Então, um grande abraço, nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá, sucesso!